Salve Maria Santíssima. Vamos falar hoje sobre essa parábola do publicano e do fariseu, onde Jesus vai contar que um publicano estava orando no templo e ele não conseguia nem sequer erguer os olhos aos céus. Ele, sem dúvida, no seu coração ia clamando lá a piedade, a misericórdia do Senhor, reconhecendo que era pecador. E o fariseu que começa a falar que não é como aquele publicano que ele, o fariseu, ele paga o dízimo, dá hortelã, de tudo, que ele faz as boas obras. Ele começa a enumerar as suas qualidades, as suas virtudes, aquilo de bom que ele faz. E Jesus fala que o publicano saiu justificado, enquanto o fariseu não, porque confiou na sua própria justiça, confiou naquilo que faz. A gente pode achar muito normal essa parábola e muito fácil de entender. Mas existem várias compreensões de quem eram os publicanos. Alguns falam que os publicanos eram, de fato, somente, por exemplo, as prostitutas, que muitas vezes, de forma sutil, pecavam, mas era público que elas eram prostitutas, tinha alguma coisa que a diferenciava, dava para identificar, os cobradores de impostos e alguns outros. E o que acontece? Também existem estudiosos que falam que quem eram os publicanos, quem eram esses que eram tão rejeitados. Alguns falam também sobre os cobradores de impostos, né? Eles eram muito odiados. E alguns explicam o motivo. Existia no templo, um abraço aí para Sueli Marques de Moraes. Existia no templo, segundo alguns estudiosos, isso não é unânime, mas eu vou falar segundo alguns estudos. Tinha o local das ofertas, que era a oferta para o templo. Quando você colocava as moedas, fazia um grande barulho, né? Se fosse muita coisa. E tinha um outro local que não fazia praticamente nenhum barulho, um outro local que se colocava. E também em um desses locais se colocava as moedas para ajudar as pessoas que estavam devendo os impostos, porque os impostos eram caríssimos, porque havia uma negociação entre o chefe do cobrador dos impostos e alguém, né, de confiança do imperador. Então era combinado um valor com o cobrador de impostos. Só que geralmente o cobrador de impostos e aqueles que ajudavam o chefe do cobrador de impostos, eles cobravam muito além, exploravam mesmo, para valer. Aí quando a pessoa não podia pagar um imposto, geralmente ela era presa, os familiares eram presos. Geralmente acontecia, por exemplo, da filha ser levada e eles queriam obrigar aquela filha a se prostituir. Isso segundo alguns historiadores, isso não é unanimidade, certo? E segundo alguns biblistas também falam isso, né? Então tentavam levar aquela mulher para que ela fosse trabalhar como escrava, ou melhor, para se prostituir. Aquela pessoa, tipo, tem uma família, não pagou os impostos, aí dá um prazo, venceu o prazo, aí leva o filho para trabalhar como escravo, leva aquela filha para fazer coisas erradas, ou então pode prender até a família toda e levar como escrava. Então era algo terrível não pagar os impostos, né? Muitas vezes as penas eram muito cruéis. Então haviam pessoas que, para ajudar essas pessoas que estavam em débito, em risco de ficarem escravas, em risco de ficarem presas, elas pegavam algumas moedas, muitas ou poucas, e doavam para essas famílias. Aquela pessoa que estava doando não sabia para qual família ia, mas ela sabia que era para alguma família
estava precisando para não ser presa, para não se tornar escrava, por conta de ter atrasado os impostos. Um abraço aí também para a Renata Lima. Então ficou entendido um pouquinho aqui, por isso que quando Jesus ele está no templo, ele vê que os fariseus esbanjam o dinheiro na doação, mas que fazem para se mostrar. E a viúva, ela coloca justamente as poucas moedinhas dela, tudo que ela tem para sustento, naquele cofre que vai servir para ajudar aquelas pessoas que estão devendo os impostos. Então aquela mulher ela vai ser um socorro de misericórdia, não para o templo, mas para as pessoas que estão correndo esse risco de se tornarem escravas ou serem presas, ou segundo alguns estudiosos, ou até aquela mulher ser obrigada a se prostituir, segundo alguns, certo? Mas por que tu falou isso? Para dizer o seguinte: quando na parábola fala o seguinte, um publicano estava no templo, não era normal. Na cabeça das pessoas elas tinham susto. Quem foi que deixou esse publicano entrar? Nós odiamos os publicanos. Nós não queremos saber de publicano. Então, principalmente quando o publicano era esse cobrador de impostos. Entendeu? Porque quando falava na parábola, o publicano está no templo, quem foi que deixou esse homem entrar? Esse homem que trai os israelitas, que é responsável por colaborar com a prisão, com a escravidão e o sofrimento de muitas famílias. Esse homem não pode estar no templo, não pode estar diante de Deus. Isso é um hipócrita. Isso é um homem que deve ser banido do templo. Então era estranho uma parábola que falava um publicano no templo. Aí Jesus, e com essa parábola, ele cria um impacto para dizer o seguinte: aquele que é pecador público, aquele que é considerado o pior dos pecadores, entre os piores, não o pior, entre os piores, né? Eles podem ser alcançados pela minha misericórdia se eles se arrependerem. Se eles humildemente reconhecerem o seu nada. Mas os que se acham santos, se acham cheios de boas obras, se acham melhores que todo mundo, esses já receberam seus elogios dos homens. Lá no livro de Daniel fala que o homem não pode receber duas glórias, duas recompensas. Ou é a recompensa do Pai eterno, ou é a recompensa dos homens. E Jesus fala lá em Mateus 6, né, sobre aqueles que rezam para se mostrar. E esse fariseu estava fazendo justamente isso. E se mostrar diante de Deus. Olha a vaidade, olha o orgulho, olha a soberba. Se ensoberbecer diante do próprio Deus. Ele não reconheceu quem tinha dado a ele tantas graças. Ele tratou aquelas graças como mérito dele, como força dele, como condição que ele tinha de fazer tudo aquilo sem a graça, embora eles não tivessem essa noção de graça, né, mas pelo menos sem a ajuda de Deus, sem a mão de Deus conduzindo eles. Ele, né, melhor dizendo, o fariseu. Então aquele fariseu se portou como alguém que é autossuficiente, que é autorreferencial. E começou a falar coisas que nem era pedido para ele, pagar dízimo do hortelã. Ele começou a falar coisas que ele fazia normal e fazia a mais. Porém, esse a mais dele não era por generosidade, era para se destacar diante de Deus, no sentido não bom, né? Mas para ganhar retribuições, porque tinha muito essa teologia da retribuição. Eu dou a Deus, então Deus tem que me devolver. Não era ainda a teologia da prosperidade, era a teologia da retribuição. Eu dou e Deus me dá. É uma devolutiva, como se Deus estivesse quase obrigado a me dar, porque afinal de contas eu sou bom. Então, um entendimento equivocado da relação de amizade, de amor com Deus e em Deus. Então Jesus, diante dessa parábola, ele vai quebrar as ideias equivocadas. Deus não é um Deus que faz trocas, que faz barganha. É um Deus que dá porque ama, que nos ama por primeiro, que nos dá sempre, que faz
brilhar o sol sobre o justo e sobre o injusto, que faz a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Isso se trata dos benefícios de Deus para todos, para os bons e para os maus, porque Ele ama a todos. Não quer dizer que todos serão salvos. Serão salvos aqueles que, de coração arrependido, diariamente se colocarem diante do Senhor e se colocarem neste caminho de busca de conversão, de santidade, de estar na vontade de Deus. Então, essa história, essa parábola, ela provoca nos fariseus, ela provoca também nas pessoas que escutam a ter esperança naqueles que são os piores pecadores. Olhem o que eu falei para vocês. O publicano era aquele que de fato causava dor nos israelitas. E dores imensas. Imagina a pessoa ficar presa por conta de uma dívida, se tornar escravo. Isso é algo terrível, meus irmãos. Se a gente parar para pensar, de fato, isso é terrível. Mas Jesus fala, até esses piores pecadores, aqueles que traem o seu povo, se eles se arrependem, se eles, diante de mim, se colocam de forma humilhada, prostrados, eles podem ter uma nova vida. Eles podem recomeçar. Eles podem, de fato, serem justificados pela minha misericórdia, pela minha graça. Esse é o convite do Senhor para nós. Olhando aquelas pessoas que parecem os maiores pecadores, ateus, satanistas, ou coisas do tipo, ou alguém da nossa família que a gente acha, esse aí nunca vai se converter. Sim, esse pode se converter. Esse pode se tornar um grande santo da sua família. Você precisa se encher de misericórdia, se encher de esperança por esta pessoa, porque é nela que Deus quer realizar uma grande obra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para todos e compartilhem esse vídeo. Um abraço.